Salve, salve meus guerreiros, minhas guerreiras, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Fernando Maciel e vamos dar continuidade à atualização do nosso conteúdo programático, sempre procurando disponibilizar a vocês o conteúdo mais atualizado possível, até porque tivemos aí inúmeras alterações, principalmente que foram introduzidas pela reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, também tivemos alterações relevantes no âmbito infraconstitucional, posso citar aqui pelo menos a Lei 13.846, enfim, muitas mudanças que certamente serão bem exploradas pelos examinadores, né, cobrando aí essas novidades normativas que nós temos, por isso que ouso a dizer que nos próximos concursos o direito previdenciário vai ser o grande diferencial, né? Porque nós não tivemos mudanças substanciais, por exemplo, no direito administrativo, no direito constitucional, no direito tributário, entretanto, no direito previdenciário nós tivemos muitas mudanças e certamente nós temos que estar atualizados porque serão objeto de cobrança nas próximas provas. Na aula de hoje nós vamos estudar e, na verdade, dar início ao estudo do regime de previdência complementar. Lembrando que o sistema de previdência brasileiro, ele é dividido entre um regime público, no caso que compõe aí tanto o regime geral quanto o futuro regime de vocês, o regime próprio dos servidores públicos, mas nós também temos aí um subsistema privado, que é a previdência complementar, cada vez mais utilizada, até mesmo por força das mudanças que tivemos introduzidas pela reforma da Previdência, no que tange aí aos servidores públicos, havendo uma restrição nessa cobertura previdenciária que faz com que as pessoas que queiram ter aí um complemento de renda tenham que partir também para a previdência privada. Certo? Então, vamos dar início ao nosso estudo, fazendo num primeiro momento uma revisão do sistema previdenciário brasileiro. Nós sabemos que os regimes de previdência social vão se dividir entre regime geral, regime próprio e previdência complementar. Lembrando que essa previdência complementar, ela é complementar tanto ao regime geral quanto ao regime próprio. Já sabemos que o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, ele tem caráter compulsório, ou seja, a pessoa desempenhou uma atividade remunerada, ela está vinculada à Previdência Social, né, por mais que chamamos de um seguro, não há um caráter contratual, onde a pessoa tenha interesse em aderir, a menos na situação do segurado facultativo, os demais têm uma vinculação compulsória. A natureza desse regime geral, natureza pública. Então, vamos aplicar essas regras e sabendo que elas são destinadas, de modo geral, para os trabalhadores da iniciativa privada, aquela pessoa que tem um vínculo de emprego subordinado, que tem carteira assinada, aquela pessoa que desenvolve uma atividade autônoma na condição de contribuinte individual, e o regramento constitucional vai estar lá no artigo 201 da Constituição. Ao lado do regime geral, nós temos o futuro regime de vocês, que muito em breve vão passar no concurso público, que chamamos de RPPS, ou seja, o regime próprio de previdência. Da mesma forma que o regime geral, o regime próprio também é compulsório. Eu, que sou servidor público, não posso escolher quero ou não contribuir. A partir do momento que eu passei no concurso, tomei posse, automaticamente eu estou vinculado a este regime próprio de previdência social. Natureza também é pública, igual ao regime geral, e aqui a sua destinação vai ser a vocês, futuros servidores públicos. Também podemos abranger aqui a situação dos militares que têm um regime diferenciado. Neste caso aqui, a fundamentação normativa vai estar especialmente lá no artigo 40 da Constituição Federal. Como vimos, complementando, quer seja o regime geral, quer seja o regime próprio, nós vamos ter aqui a previdência complementar, que é chamada de previdência privada. E por que privada? Ela não tem uma adesão obrigatória, mas sim facultativa, ou seja, vai aderir à previdência complementar quem quiser. Então aqui o seu caráter facultativo, a sua natureza, ao contrário do regime geral e próprio, a previdência complementar tem uma natureza facultativa e privada. E nós vamos ver, pode se materializar tanto por intermédio de entidades abertas de previdência complementar, quanto por entidades fechadas de previdência complementar. A entidade aberta, por exemplo, uma instituição financeira que comercializa os seus planos de seguros, planos de previdência complementar a qualquer pessoa. As entidades fechadas de previdência social levam em consideração um determinado vínculo de pessoas, como, por exemplo, servidores públicos. Então, apenas aquele que é servidor público vai poder aderir a essa entidade fechada de previdência complementar. Aqui, a fundamentação normativa vai estar lá no artigo 202 da Constituição. Então, fizemos esse voo panorâmico apenas para centrar a nossa atenção aqui na previdência complementar.
Combinado? Vamos para a tela então aprofundar esse estudo da Previdência Complementar. Pois bem, vamos analisar num primeiro momento os fundamentos normativos, certo? Que disciplinam aí a Previdência Complementar. Então tá lá na Constituição Federal, especificamente nos artigos 40, parágrafos 14 a 16, as disposições constitucionais que são aplicáveis a quem? Ao regime próprio, ou seja, ao regime de vocês que muito em breve vão passar no concurso público. Além disso, nós vamos ter as disposições complementares ao regime geral e aí, por sua vez, a fundamentação normativa vai estar lá no artigo 202 da Constituição. Temos também normas no âmbito infraconstitucional, especialmente leis complementares que regulamentam toda a estrutura normativa aplicável aí à Previdência Complementar. E aí, basicamente, nós vamos ter o nosso estudo na Lei Complementar 108, que vai dispor aí na relação entre os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e também município, e as suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, que vão aí oferecer essa proteção previdenciária complementar aos respectivos servidores. Além disso, nós temos a Lei Complementar 109, que vai ser a norma a estabelecer as disposições gerais acerca do nosso RPC, ou seja, acerca do nosso regime de previdência complementar. Com relação às características do próprio texto constitucional, nós já podemos extrair algumas delas. Por exemplo, a obrigatoriedade de criação por parte dos entes federativos. E notem que eu coloquei um destaque, porque isso é novidade que foi introduzida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, a reforma da Previdência. Então, olha a amplitude dessa mudança. No lado esquerdo eu trago aqui a redação antiga do parágrafo 14 do artigo 40. E no lado direito eu trago aqui a redação atual, ou seja, a redação após a Emenda Constitucional 103. A principal diferença está em que, na redação antiga, ela vai dizer que os entes, aqui a União, o Estado, o DF e o município, desde que instituam um regime de previdência complementar para os seus servidores, poderão limitar aí as contribuições, né, observando os limites aí das aposentadorias e pensões concedidas pelo limite máximo do teto do Regime Geral de Previdência Social. Então, o que dizia a redação antiga do parágrafo 14? Você, ente federativo aí, ao instituir uma previdência complementar, você vai poder limitar os proventos de aposentadoria e pensão ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Porém, você não era obrigado a instituir essa previdência complementar. Então, ficava na discricionariedade do ente federativo ao instituir ou não essa previdência complementar. Vem a reforma da Previdência e diz o quê? Vamos acabar com essa bagunça. A partir de agora, você, ente federativo, tem a obrigação de instituir uma previdência complementar para os seus servidores. E, por consequência, vai poder limitar os proventos de aposentadoria e pensão ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Então essa foi a grande novidade, aqui por força da reforma da Previdência, na redação dada ao parágrafo 14 do artigo 40. Então não há mais facultatividade para instituir a Previdência complementar, mas sim uma obrigatoriedade. E aí vocês, muito atentos, vão me dizer, mas professor, e o caráter facultativo? Ele persiste, ele continua, porque o caráter facultativo é de adesão. Nós vamos ver daqui a pouco, inclusive, essa outra característica. É o aspecto facultativo do segurado querer se vincular à previdência complementar. Essa obrigação aqui não está sendo destinada para o servidor público, ela está sendo destinada para o ente federativo. Você, ente federativo, Estado, município, vai ter que instituir uma previdência complementar para os seus servidores. Se eles vão querer aderir ou não, isso é outra conversa, mas você tem essa obrigação por força da nova redação dada ao parágrafo 14 do artigo 40. Combinado? Vamos para a tela só para fixar o prazo. Qual é o prazo para que os entes venham a instituir essa previdência complementar, observando a determinação constitucional? Então, esse prazo vai estar lá previsto no artigo 9º, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103, que vai dizer que tem que ser no máximo de até 2 anos após a entrada em vigor da Emenda Constitucional. Certo? Então, vamos ficar atentos a essa novidade normativa, porque Mãe de Ná me diz que vai ser cobrado no próximo concurso.
Vamos agora a outra característica, facultatividade, falamos disso, mas não é facultatividade de criação do regime de previdência, mas sim de adesão pelo participante. Então, nós temos lá no parágrafo 16 do artigo 40, que diz: somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15, que trata da previdência complementar, poderá ser aplicado àquele servidor que já ingressou no serviço público antes da instituição da previdência complementar, certo? Então, nós temos essa previsão contida aqui no parágrafo 16 do artigo 40, que vai nos dizer que aquele servidor que já havia passado no concurso público, já tomou posse, já está integrando os quadros públicos antes da instituição da previdência complementar. Ela só vai ter incidência sobre ele se ele de forma expressa optar, ou seja, aderir facultativamente à previdência complementar, certo? Então, nós temos aqui positivado no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição essa previsão do caráter facultativo de adesão em relação ao participante. No que diz respeito ao regime geral de previdência, esse caráter facultativo fica ainda mais evidente. Querem ver? Vamos para a tela. O artigo 202 da Constituição vai dizer que o regime de previdência privada de caráter complementar será facultativo. Lembrando, é facultativo para o participante, mas o ente federativo tem agora a obrigação de instituir em até 2 anos após a entrada em vigor da reforma da Previdência. Certo? Vamos agora a outra característica, autonomia. Então está lá no artigo 202 que vai dizer que a previdência privada, que nós sabemos que é a nossa previdência complementar, vai ser organizada de forma autônoma. Detalhe que no texto constitucional só fala em relação ao RGPS. Mas nós sabemos também que essa autonomia também se dá em relação ao regime futuro de vocês, ou seja, o regime próprio de previdência social. Então, apesar de não constar no texto constitucional, nós sabemos que essa autonomia se aplica tanto em relação ao RGPS quanto também em relação ao RPPS. E sabemos mais que essa autonomia, ela também se dá em relação aos vínculos trabalhistas, ou seja, se um determinado trabalhador que atua para uma empresa que instituiu, aí que patrocinou uma previdência complementar aos seus empregados, se houver alguma discussão em relação a essa questão da previdência complementar, isso não vai ser julgado pela Justiça do Trabalho, mas sim pela Justiça Estadual, porque se interpreta que há uma autonomia entre a relação jurídica laboral, né, o vínculo empregatício, e essa relação contratual, de caráter autônomo aqui, que diz respeito à previdência complementar. Então notem que essa autonomia é mais ampla, não apenas em relação ao RGPS, bem como o RPPS, mas também em relação ao vínculo trabalhista. Então vocês vão encontrar vários precedentes jurisprudenciais reconhecendo aí a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar as demandas que venham a versar sobre a previdência complementar. Certo? Vamos voltar para a tela. Então, apenas para reforçar isso, que também a autonomia em relação ao próprio vínculo empregatício, tanto que a competência para julgar essa matéria é da Justiça Estadual. Sistema de capitalização, outra característica a ser observada aqui na Previdência Complementar. Então, sabemos que cada participante custeia o seu próprio benefício. Então, nós vemos aqui que estamos diante de uma diferença em relação, por exemplo, ao regime geral de previdência, onde lá nós não temos um sistema de capitalização, mas sim um regime de repartição simples, onde cada pessoa, com base na solidariedade social, custeia o próprio Fundo Geral de Previdência e não o seu respectivo benefício. Por isso que um dos argumentos que o STF utilizou para não reconhecer a possibilidade de desaposentação, ou seja, a pessoa trabalhou lá 35 anos, contribuiu, se aposentou, continua trabalhando ou volta a trabalhar. A pessoa queria ter repercutido essas contribuições futuras no valor do seu benefício. O que o Supremo diz? Você não custeia o seu benefício, você custeia o Fundo Geral de Previdência, por consequência, em face da solidariedade que norteia o nosso sistema do regime geral de previdência social, bem como o regime de repartição simples, você não pode ter essa repercussão das contribuições futuras em relação a um benefício que você já recebe. Aqui não, aqui na previdência complementar, nós temos o sistema de capitalização, onde cada um vai ser responsável pelo custeio do seu benefício complementar. Compreendido? Vamos para a tela.
Vamos classificar aqui as entidades de previdência complementar. Então nós sabemos que há as entidades públicas, então elas vão aqui completar, né, o regime próprio de previdência social, e característica vão ser aí constituídas como sendo fundação ou então como sendo uma autarquia pública, certo? Detalhe que neste caso, por estarmos falando aqui de entidades que nós vamos classificar como sendo fechadas, elas são acessíveis exclusivamente a um determinado grupo de servidores. Então não estamos aqui diante de uma entidade aberta que qualquer pessoa poderia aderir, apenas aquelas pessoas que têm um vínculo jurídico anterior, ou seja, estão ligados a um ente público, podem aderir a essa entidade pública. Aqui também, por expressa determinação constitucional, os benefícios têm que ser estipulados na modalidade de contribuição definida, certo? Então, essa é a modalidade que é a ser observada aqui no que diz respeito às entidades públicas de previdência complementar. A fiscalização vai ser feita por quem? Vai ser feita pela Previc, ou seja, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Agora, vamos também salientar que vamos ter aulas específicas para aprofundar a Lei 12.618, que vai tratar aí da previdência complementar que foi instituída para os servidores públicos federais, ou seja, a FUNPRESP. Então, detalhe que nós vamos ter aí uma FUNPRESP destinada aos servidores que integram o Judiciário, FUNPRESP-JUDE, outra para aqueles que integram o Poder Executivo, FUNPRESP-EXE, e também vamos ter aqueles servidores vinculados ao Poder Legislativo, outra FUNPRESP, né, específica para cada um desses poderes. Mas não se preocupem que nós temos aulas específicas para aprofundar o estudo aqui da Lei 12.618, certo? Vamos voltar para a tela. Agora, nós vamos analisar as entidades privadas de previdência complementar que podem se classificar tanto em entidades abertas como também entidades fechadas. Detalhe que elas podem ser complementares tanto ao regime geral quanto ao regime próprio. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque estamos diante de mais uma grande novidade introduzida pela reforma da Previdência. Então, olha o que passou a prever o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal. Então, esse dispositivo passa a dizer que o regime de previdência complementar, que está previsto lá no parágrafo 14 do artigo 40, vai oferecer plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, vai observar o disposto no artigo 202 e vai ser efetivado por entidade, de uma entidade fechada de previdência complementar, isso é o que dizia a redação antiga, mas agora botaram um ou de entidade aberta de previdência complementar. Então notem a grande mudança que tivemos aqui na redação do parágrafo 15 do artigo 40. Qual o efeito prático disso? Por exemplo, eu sou servidor público federal, sou procurador federal da Advocacia Geral da União. Se eu quiser, por exemplo, aderir à previdência complementar, eu vou ter a FUNPRESP, então, que é uma entidade pública. Porém, se eu quiser também eu posso buscar uma previdência complementar numa instituição aberta, em alguma determinada instituição financeira que comercializa aí os seus planos de capitalização, os seus planos de previdência privada. Antes, nós tínhamos essa restrição, que no caso de servidores públicos, de forma oficial, nós tínhamos aí uma entidade pública que garantia aí a complementação dos benefícios previdenciários no que diz respeito aos servidores públicos. Agora, nós estamos vendo aqui que também no âmbito privado nós vamos ter essa possibilidade de atuar paralelamente, em conjunto, em concorrência com o segmento privado. Então a FUNPRESP vai concorrer aí com as instituições financeiras, verificar aquela que vai gerar uma rentabilidade maior, que vai cobrar uma taxa de administração menor, que vai prever uma cobertura mais interessante. Então nós vamos ter, a partir aqui da reforma da Previdência, essa possibilidade também de termos aí, conforme prevê o parágrafo 15 do artigo 40, ou seja, previdência complementar dos servidores públicos, materializada por intermédio de uma entidade aberta de previdência complementar, ou seja, uma instituição financeira. Então, muito detalhe, porque o que foi alterado aqui foi a parte final do parágrafo 15 do artigo 40, antes só podia uma entidade fechada de previdência, agora tanto pode ser uma entidade fechada, no caso FUNPRESP, no âmbito federal, quanto uma entidade aberta, especificamente aí as instituições financeiras. Compreendido?
Vamos voltar para a tela. Vamos também classificar essas entidades privadas de previdência complementar. Então, nós vimos aquela divisão entre abertas e fechadas, as fechadas mais costumeiramente conhecidas aí também como fundos de pensão. Então, se for, primeiro vamos analisar as abertas, uma entidade aberta de previdência complementar. Então, ela vai ter que ser constituída sob a forma aí de sociedade anônima e vai ter finalidade lucrativa. Se eu estiver falando de uma entidade fechada, ou seja, de um fundo de pensão, por sua vez, a sua Constituição vai observar a forma de uma fundação ou então uma sociedade civil, detalhe, sem fins lucrativos. Então, muito importante isso, porque nós vamos ver em seguida uma consequência jurídica bem relevante em face da não existência de finalidade lucrativa no que diz respeito às entidades fechadas. Com relação às pessoas que podem aderir, no caso aí, a uma entidade aberta, nós vimos que quaisquer pessoas podem, por isso que utilizamos o nome de sendo uma entidade aberta, permitindo que qualquer pessoa venha a aderir a essa previdência complementar. Entretanto, se ela é fechada, ela vai ser acessível apenas a um determinado grupo de pessoas. Então a gente pode citar aqui empregados de uma determinada empresa, membros de uma entidade de classe e, por consequência, um número restrito de pessoas que podem vir a aderir a essa entidade fechada de previdência complementar. No que diz respeito à entidade aberta, a fiscalização vai se dar pela SUSEP, ou seja, a Superintendência de Seguros Privados. Já as entidades fechadas terão a sua fiscalização materializada por força da Previc, ou seja, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, essas são as principais diferenças entre uma entidade aberta de previdência complementar e uma entidade fechada, também conhecida como sendo um fundo de pensão. Vamos classificar os beneficiários aqui da previdência complementar e essa definição nós vamos encontrar lá no artigo 8º da Lei Complementar 109 de 2001. Então nós vamos ter a figura do participante, notem que esse é um nome que não existe no âmbito do regime geral, mas sim aqui na previdência complementar, e quem vai ser o participante vai ser aquela pessoa física que venha a aderir a um plano de benefício, lembrando que essa adesão é facultativa. Além disso, nós temos também a figura do assistido. Quem é o assistido? Tanto pode ser um participante, esse é o detalhe, como pode ser um dependente que já está recebendo algum benefício de prestação continuada. Então vamos fazer um paralelo aqui com aquilo que nós costumeiramente estudamos no âmbito do regime geral de previdência social. Lá no RGPS nós temos os beneficiários que se dividem em segurados e também dependentes. Os segurados têm uma relação direta com a previdência social, o dependente uma relação reflexa porque decorre de um vínculo de dependência que ele possui em relação a um segurado. Aqui na previdência complementar, então, este segurado vai se chamar como? Nós vamos chamá-lo de participante a partir do momento que ele venha a aderir a essa previdência complementar, porém ainda não está recebendo nenhum benefício de prestação continuada. Porque se este participante passar a receber algum valor pelo qual ele já financiou, observando o regime de capitalização, ele vai ser não apenas um participante, mas vai ser um assistido, porque ele já está recebendo esse valor. Porém, vimos também que os dependentes, a partir do momento que passam a receber esse benefício de prestação continuada, também se enquadram nessa modalidade aqui de assistido. Então, participante, a pessoa física que adere à previdência complementar, o assistido tanto pode ser um participante que já recebe, quanto um dependente que está aí em gozo de um benefício de prestação continuada. Compreendido? Vamos voltar para a tela. Com relação ao custeio, então entidades abertas, facultadas a qualquer pessoa vir a aderir a essa previdência complementar. Então, neste caso, o custeio vai se dar exclusivamente com aquelas contribuições, com os aportes feitos pelo participante. Ou seja, nós temos aqui uma cotização individual. Então, por exemplo, se eu estou passando na frente de um banco, vamos usar um banco público do Banco do Brasil, eu quero fazer uma previdência complementar perante uma entidade aberta. Então eu não posso chegar Banco do Brasil, vamos fazer o seguinte, eu pago 11%, você paga 20%. Não, ele não vai pagar nada. Eu que vou individualmente cotizar essa previdência complementar, de caráter facultativo, que eu estou aderindo perante uma entidade aberta de previdência complementar. Agora, se eu quiser aderir a uma entidade de previdência que foi instituída
pelo órgão ao qual eu mantenho um vínculo jurídico, estou vinculado inclusive pelo regime próprio de previdência, neste caso, aí nós vamos ter um tratamento diferenciado, porque também vai ter uma contribuição por parte da instituição do órgão público. Querem ver? Vamos para a tela. Se for uma entidade fechada, podemos usar o exemplo aqui da FUNPRESP, então neste caso vai ter o custeio não apenas das contribuições dos participantes, também dos assistidos, como também do próprio patrocinador. Poderíamos fazer um paralelo aqui com o RGPS e dizer que tem também a cota patronal, ou seja, o empregador também vai ter responsabilidade por promover o financiamento desta previdência complementar. Da mesma forma, se eu sou um empregado do RGPS e trabalho para uma empresa que instituiu uma previdência complementar para os seus empregados. Poderia ser, por exemplo, uma empresa estatal. Sabemos que, infelizmente, no Brasil tivemos problemas aí com previdência complementar envolvendo empresas estatais por uma gestão inadequada destes recursos. Mas vamos dizer que, neste caso, eu trabalho vinculado ao regime geral de previdência social, tenho um emprego, pode ser privado, pode ser público, e venho aderir a uma previdência complementar instituída pelo empregador. Neste caso, não vai ter apenas a contribuição do trabalhador, mas também a contribuição do patrocinador, contribuição do próprio empregador. Compreendido? Vamos voltar para a tela. Estamos diante de uma relação de consumo ou de uma relação previdenciária? Aí vai depender se estamos diante de uma entidade que tem ou não finalidade lucrativa. Lembre-se que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção nisso, porque essa matéria já chegou ao STJ e o que ele disse ao editar a sua súmula 563? Que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai ser aplicável, sim, às entidades abertas. E por quê? Porque as entidades abertas têm finalidade lucrativa. Porém, vai dizer que não incide nos contratos previdenciários com entidades fechadas. Então, muito cuidado, pessoal, daquilo que vem a ser cobrado de vocês na próxima prova, porque nós sabemos desse entendimento jurisprudencial dizendo que na previdência complementar pode ou não ter a observância das regras consumeristas, as regras do Código de Defesa do Consumidor. O que vai depender? Se estamos diante de uma relação jurídica que pressupõe finalidade lucrativa. Então, se eu faço um contrato de previdência complementar, vamos usar aqui novamente o Banco do Brasil, e há uma cláusula demasiadamente onerosa nesse aspecto, eu poderia utilizar aqui, entrar com uma revisional e utilizar o Código de Defesa do Consumidor, porque estou negociando com uma entidade aberta de previdência complementar, que, nesse caso, vai ter finalidade lucrativa nessa contratação. Agora, se eu aderir a uma previdência complementar perante uma entidade fechada que não tem finalidade lucrativa, eu não posso utilizar os argumentos do Código de Defesa do Consumidor. Quem diz isso, como vimos aqui, é o próprio Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, temos que ficar atentos porque muitas vezes o examinador vai querer induzir vocês em erro, dizendo que sempre se aplica o CDC. Está errado. Ou vai dizer que nunca se aplica o CDC. Está errado também. Temos que avaliar se estamos diante de uma situação que pressupõe finalidade lucrativa ou não. Combinado? Vamos voltar para a tela. Se estivermos diante aí de uma entidade de previdência complementar que está em estado de solvência, lá no Sul a gente diria que essa empresa está mal das pernas. O que diz aí o artigo 47 da Lei Complementar 109, essas entidades, quer sejam entidades abertas, quer sejam fechadas de previdência complementar, não estão sujeitas à recuperação judicial e também à falência. Porque, nesse caso, nós vamos tratar ela como sendo semelhante a uma instituição financeira e, por consequência, nós temos essa situação aí de proceder à liquidação extrajudicial. Então, em estado de insolvência, nós vamos submeter à liquidação extrajudicial, exatamente como ocorre com as instituições financeiras. Porém, elas podem sofrer intervenção estatal, conforme vê lá o artigo 44 da Lei Complementar 109 de 2001. E aqui, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo introduzir o assunto previdência complementar. Vamos ter aulas específicas aqui aprofundando essas temáticas, porque temos visto cada vez mais essa matéria vir ser cobrada nos concursos públicos, por isso aqui é nosso dever do Gran Curso Online capacitar vocês com todo o conhecimento necessário para garantir a aprovação no concurso ao qual vocês estão se preparando. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, aguardo a avaliação de vocês para que a gente tenha o verdadeiro feedback e
também, se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, encaminhe para a plataforma do GRAM, que em seguida eu envio a resposta. Desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!